Então vamos lá. De acordo com a Bíblia, as 7 trombetas do Apocalipse surgem quando Jesus abre o 7º selo. Vamos ver o que está escrito. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E você pode estar se perguntando, mas por que a trombeta? Qual o significado desse instrumento para Deus? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as trombetas eram tocadas pelos sacerdotes para avisar o povo sempre que um evento importante, de origem divina, estava prestes a acontecer. E agora que você já sabe disso, vamos ver o que aconteceu na terra cada vez que um anjo do Senhor tocava uma das 7 trombetas do Apocalipse. A primeira trombeta. Assim que o primeiro anjo tocou a sua trombeta, granizo e fogo misturados com sangue caíram do céu, queimando 1/3 da terra, 1/3 das árvores e todas as plantas verdes existentes. E como consequência disso, milhares de pessoas e animais perderam sua vida, seja pelo fogo e pela violência da queda do granizo, ou pela falta de alimentos que a chuva trará. Segundo estudiosos da Bíblia, essa é uma descrição simbólica para se referir aos diversos desastres que afligirão a terra para castigar o pecado dos ímpios e avisar que não se pode perseguir a Igreja de Cristo sem que haja consequências. A segunda trombeta. Logo que o segundo anjo tocou sua trombeta, um meteoro invadiu a atmosfera terrestre e, ao cair sobre o mar, destruiu 1/3 dos animais marinhos e 1/3 das embarcações. Provavelmente, tsunamis arrasem centenas de cidades costeiras. Isso mostra a grandeza da ira do Senhor com aqueles que não o seguem, pois acontecerão desastres naturais e econômicos jamais vistos em toda a humanidade. Terceira trombeta. Assim que o terceiro anjo tocou a sua trombeta, mais um asteroide caiu sobre a Terra, só que agora cairá sobre o continente, afetando rios e lagos e prejudicando o abastecimento de água, pois elas se tornarão amargas e muitas pessoas morrerão por causa disso. Quando essas catástrofes acontecerem, provavelmente as pessoas se revoltarão contra Deus. E aí percebemos como será difícil se arrepender durante a grande tribulação. Como eu disse, haverá oportunidade de salvação, mas a maioria vai se voltar contra o Criador e rejeitar a Jesus. A quarta trombeta. Quando o quarto anjo tocou sua trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas foram atingidos por Deus, para que parte do dia e da noite ficassem completamente escuros. Além de deixar parte da terra na escuridão, podemos deduzir que a temperatura média do ar diminuirá, as plantações e as lavouras secarão, e a fome matará pessoas em todos os lugares. Com tudo isso, Deus prova mais uma vez que Ele tem poder sobre todas as coisas e que somente aqueles que se rendem a Ele serão salvos do seu juízo. A quinta trombeta. Pouco antes de a quinta trombeta tocar, João vê e ouve um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: Ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Ele estava querendo mostrar às pessoas que as 3 trombetas que ainda serão tocadas representarão juízos ainda piores da parte de Deus. E quando o anjo toca a quinta trombeta, João vê uma estrela que havia caído do céu. Essa queda está relacionada à queda de Satanás, quando Jesus disse que o viu caindo do céu como um relâmpago. Isso significa que Satanás e os seus demônios são anjos caídos, que estão na terra e que têm a permissão para atacar as pessoas com as suas obras malignas. Depois dessa queda, a Bíblia diz que um abismo foi aberto e dele saíram gafanhotos, que invadiram a terra para perseguir e causar danos terríveis aos seres humanos durante 5 meses, deixando-os tão aflitos a ponto de buscarem a morte para aliviar o seu sofrimento, mas não a encontrarão, pois nem mesmo a morte pode livrá-los desse tormento. Esses gafanhotos atingiram apenas os ímpios, que não tinham o selo de Deus na testa. A sexta trombeta. Após o toque da sexta trombeta, foram libertos 4 anjos caídos que estavam presos no rio Eufrates, a fim de liderar um grande número de tropas na batalha
para matar 1/3 da humanidade. Eles montam cavalos e usam couraças vermelhas, azuis e amarelas, simbolizando as pragas que infligem à humanidade: fogo, fumaça e enxofre. Esse é o exército de 200 milhões de soldados, que atravessarão o rio Eufrates para tentar destruir Israel no Vale do Armagedom. Sétima trombeta. Assim que a última trombeta foi tocada pelo anjo, vozes no céu começaram a cantar: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Então, os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus se prostraram e adoraram ao Senhor. Enquanto isso, as pessoas que morreram por causa da palavra de Deus receberão seus galardões, enquanto seus perseguidores serão destruídos. E depois disso, foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a Arca da Aliança. Haverá muitos relâmpagos e trovões, e as pessoas no céu se alegrarão muito, por saber que Jesus em breve derrotará Satanás e colocará um fim ao mal na terra, estabelecendo seu reino eterno. Agora já não há mais tempo para arrependimento, e os ímpios não poderão escapar da ira de Deus, que começará a derramar as 7 taças do Apocalipse sobre eles. E mesmo depois da abertura dos 7 selos e do toque dessas 7 trombetas que eu citei no vídeo, muitas pessoas não se arrependerão de seus pecados e continuarão vivendo longe da presença do Senhor, assim como o coração dos egípcios se endureceu quando Deus usou Moisés para trazer pragas ao Egito. O coração deles também se endureceu contra Deus. Então, meu irmão, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, não deixe isso para depois. O tempo de tudo isso acontecer está cada vez mais próximo e você não precisa passar por todas essas aflições que virão. Basta que você reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador e obedeça a sua palavra. Amém? Você é especial.